Diga, o senhor aguenta isso todos os dias do ano? E os recreios também, seu Madruga. Mas então por que continua? Porque apesar de tudo, seu Madruga, tenho fé nas crianças. E se queremos construir um mundo melhor, aqui está a base, veja. Vamos. Continue, professor. Continue. Sim. Vá sentar, Chaves. Dizíamos que a matemática é das principais matérias, das mais importantes ciências. Iniciar sessão. Galera do hall ativado com sucesso. Em episódio 8 você ouviu Enigmas. Aqui quem fala é o Mogli e quando eu quero trabalhar, eu vou para o trabalho. E quando eu não quero trabalhar, eu também vou para o trabalho. Sigilos. Então vamos estabelecer aqui, todos os alunos a gente vai bolar um nome fictício, nada a ver, vai ser Natanael. Afinco e determinação. Diga eu quem reprovou em alguma matéria na faculdade. Eu. Polêmicas. O Wesley aí falou que ganha melhor do que muito engenheiro. Batalhas heróicas. Nosso grande enfrentamento, Cássia Caceta, Wesley Storm foi escolhido. Queda de campeões. Declare vários aspectos. O primeiro vencedor de Wesley Storm, a primeira vitória feminina, a primeira participação feminina de fato desse cast, né? Esquenta de novo, caiu, campeão! Caiu, campeão, acaba! Pronto, começou. Galera, eu sou o Diogo Bob e esse negócio de áudio de 3 horas é uma merda. Eu sou o Thiago Rissuti e o Natanael até hoje não fala comigo. Bela chamada aí, ó. Explicaremos. Uma história impressionante. Eu sou o Wesley Storm e o Rissuti tá mandando em direta pro Brasil inteiro ver. Caraca! Como assim? Vai apanhar na rua, cara. Esse é o podcast garota, o cara improvisa, pegou a bola, já matou no peito e mandou. Essa não era, né, oficial, né, Wesley? Não, mas também depois dessa tem que comentar, né? Eu vou até mandar o link pro Natanael depois disso. E eu sou Caceta, e esse é o segundo teste pra tirar o Thiago do cast. Olha aí, não, isso aqui não é teste, isso aqui é confirmação, meu amigo. Estão mirando meu emprego, cara. Cássia foi o maior sucesso das redes sociais, foi a Cássia. Foi a primeira que teve mensagem nominal nas nossas redes sociais falando que esculhambou o Wesley Storm. Nominal. Olha só. Cara, estão de olho no meu emprego, cara, isso não tá legal. Foi uma boa. É isso aí, galera. Vocês perceberam, né? Nossa, a galera do Hall tá um pouquinho diferente. Por quê? Por que está um pouco diferente? Porque somos professores e assunto de professor rendeu, né, meu camarada? Então vocês gostaram, vocês pediram, então a gente conseguiu fazer um milagre de lançar mais um pouquinho desse assunto. Repercutiu tanto que a galera curtiu tanto e gerou muito assunto. Porra, que falsidade, ninguém pediu essa coisa. A internet é mentira, é isso. Eu ia perguntar sobre isso. Caramba, que tanta gente foi essa? Foi a mãe do Wesley, o pai do Wesley. Minha mãe, que também escuta. Beijo, mãe. Sua mãe escuta? Sério mesmo? Minha mãe escuta, pô. O quê? Eu não acredito. Caraca, desculpa aí, tia Caceta. Tia Caceta. A sogra. Mas é isso aí, galera. Perceberam, né? O nosso assunto rendeu.
A gente vai dar mais uma palhinha, como o Wesley Storm falou. A gente vai contar agora dos nossos queridos alunos o que ficou faltando do podcast passado. Quem tá chegando aqui de marinheiro de primeira viagem, fica aí aconselhado a ouvir o episódio anterior, que a gente ganha mais um download, né? Mas a gente fez questão aí de deixar um resuminho do que aconteceu aí no podcast anterior. Não vai fazer falta você não ouvir, mas ouça que vai completar a nossa biologia. Olha só. Pô, como é que você desfaz assim uma propaganda, cara? Você manda o cara baixar, depois você fala pro cara não baixar, que não vai fazer falta? Porra, Diogo. Eu acho que eu vou tirar o emprego do Diogo e não o emprego do Thiago. Você é moleque! Olha só. Cássia, você já tá muito saidinha, olha próximo só. cast, do cast número 10, Cássia tá chegando como host. Ela já ganhou do Wes na sala de justiça, esculhambou o esposo e bateu no rosto. Só falta o Mogli, Que é saco de pancada já. ele não tá aqui nesse iniciozinho, mas ele vai permear o cast, porque ele participou desse papo. Ele não tá aqui nesse iniciozinho porque ele tá meio ocupado. Foi numa festa não pôde participar aqui do início, mas ele participou do cast, fez uma contribuição muito grande. Mas é a verdade, foi o podcast aqui da galera do Hall que mais contribuiu aí. Tudo isso e muito mais logo após o round de mensagens. Vai aí, Raulzito. Que porra é essa? Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo. Olha o round de mensagem aí, gente! Tamo aí! Estamos de volta no round de mensagens, mais mais um round de mensagem aí pra galera. Eu e meu amigo Rissuti aqui, nós estamos aqui. Tava com saudade do round de mensagem, cara. Vocês me expulsaram só porque eu fiquei indo do podcast dos outros aí. Vocês me botaram pra fora. Tu tá nessa agora de garoto propaganda, pô? Pois é. A gente vai fazendo o trabalho aqui em casa. Pô, tava com saudade aqui de participar, né? Pô, nosso querido round de mensagem, onde a gente interage aqui com nossos ouvintes, não é isso, Rissuti? Com certeza. E aí, Rissuti, pra interagir com a gente, fala aí rapidinho pra galera que não sabe ainda que já tá errada. Exatamente, mas muito simples, olha, Twitter, Facebook, Instagram. Só procurar a galera do HAL, você vai encontrar a gente lá. Isso aí, o Mogli não tá aqui, ele enche o saco pra gente, o Mogli não tá aqui, a gente fala assim. Exatamente, ele quer que fale assim, twitter.com. Se é Twitter, não pode ser facebook.com, pô. O seu animal. Joga lá no buscador, que a galera do HAL tá tudo certo. Muito simples, vamos ser práticos, né? E a galera também pode se comunicar com a gente pelo site, não é isso? Com certeza, aí sim, galeradohal.com.br e pelo e-mail, né, que é contato@galeradohal.com.br. Pode aí comunicar com a gente tá bastante feliz, né, porque tem muita gente conversando com a gente, interagindo, a gente tá feliz a beça. A interação tá muito boa, tá muito bacana. Com certeza, e vale sempre ressaltar, né, meu querido Rissuti, pra galera aí votar na gente, nos canais que tiver aí, porque é sempre bom, né, no iTunes, dar aquelas 5 estrelinhas maneiras. Isso, dá aquela favoritada lá, certeza, dá aquela força. Votar nos sites 5 melhores. No seu agregador de podcast, com certeza alguns tem pra você votar. Então favorita aí na gente, que é muito importante. Ajuda muito, a gente agradece. Não podia estar matando, roubando, se drogando. Isso aí, então já falamos aqui, fizemos nosso blá blá blá. Fala aí, Rissuti, fala aí no site o que a gente teve. Então, no site a gente teve a mensagem da Nathani, né, que diz que foi muito bom saber nossas histórias como professores, mas que seria bom conhecer a gente enquanto alunos também, não é isso? Isso aí. Quem era o CDF, quem era o encapetado. Pelo esse episódio já dá pra saber que eu não tinha muita fama assim de ser largado não, né? Só finge. Mas enfim, vai ter muita pauta aí, Nathani, com certeza a gente... Com certeza a gente vai falar disso mais pra frente, pode ter certeza. E como esse vai ser um especial todo ano, perto do Dia do Mestre, a gente vai estar falando de um assunto relacionado, uma hora vai chegar a hora. Com certeza, aguenta aí, continua ouvindo, continua fazendo download, que uma hora chega nisso aí que você quer, Nathani. É isso aí. Outro que se correspondeu com a gente por Instagram, e-mail, ele varreu todas. Peraí, ó. Tá de parabéns, cara. Ele... Não, tá. Ele foi... Eu acho que só no Twitter que ele não chegou a procurar a gente, né? Tá faltando.
Mas o cara falou, olha, eles vão me ler aqui, não tem jeito. Que foi o Wesley Silva. E que no Instagram tá lá, o Wesley Malandrinho. Ah, o Wesley Malandrilson. Vou chamar ele só de Malandrilson agora. Só de Malandrilson. Ele é de Guarulhos. Ele colocou no site da gente que ele tem 23 mais 1 anos, né? Beleza, pode passar. Ô, Malandrinho, tem que ter convicção, Malandrinho. Tá, é 24. É 24, pronto. pô. Ele diz que virou fã do Galera do Hall, deixou algumas sugestões de temas da gente falar de filmes inspiradores, filmes de merda, youtubers de sucesso. Tá anotado aqui. Tá anotado, tá tudo na fila. Ele tem um canal no YouTube, né? É, tem lá, quem quiser, ele menciona lá no Instagram, a galera pode dar uma procurada lá nas nossas mensagens, acessa lá que ele tem um canal no YouTube, vale a pena aí, quem quiser dar uma olhada, fica à vontade. Exatamente, e ele finaliza deixando um recado pro Wesley Storm. Ele diz que quem nasceu com esse nome ou nasceu pra se cobre. E perguntou, e aí Wesley, em que você se enquadra? Eu posso responder? Não, né? O nosso nasceu pra se cobre. Com certeza. Não, mentira. É isso aí, galera. Teve também o André Luiz aí, ó, falou aqui com a gente, mandou um abraço aqui pelo site, falou ilustríssima galera do Hall, falou que gostou muito do episódio, riu muito por conta da mãe dele ser professora também, ele falou que riu bastante, gostou muito da participação da Cacita, que em breve vai tirar o Rissuti. Porra, não faz isso não, cara. Já atropelou o Wesley na sala de justiça e agora daqui a pouco vai me dar um pé na bunda também, é sacanagem. Isso aí, gostou muito do Raulzito e mandou um recado aí pro Rissuti. Ele falou aqui Bob, mas acho que é pro Rissuti, né, Rissuti? É, eu acho que é pra mim, né? Ele falou o seguinte, ó, chamar a mulher pro podcast é o mesmo que chamar a mulher pro poke, né? Já viu, depois é complicado. A mulher entra, toma o espaço da gente e ainda bota a gente pra fora do grupo. Mulher tirana, marido banana. Também tivemos aqui o Marcos Assunção, nosso querido Marcos Assunção da banda Inverso Hiperbólicos, aí anota aí mais um jabá. Mandou aí pra gente, agradeceu, lembrou do podcast, falou que gostou muito e disse que o Wesley não é o único professor que ganha mais que engenheiro, olha aí. É, eu não sei se ele tá sendo, tá dando carteirada aqui, tá sendo escroto ou se tá zoando engenheiro, eu não entendi. É isso aí. E aí, Rissuti, também tivemos no site quem? Quem, Rissuti? Tivemos a Débora, famosa chamusca. Isso aí, ela se identificou. Uma amiga nossa. Ela se identificou. Isso, e ela mandou um e-mail que puta Pobre. A gente leu. A gente leu, né? Mas é isso aí, galera. Foi uma mensagem bem extensa. O Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vale a pena aí quem quiser entrar no site dar uma olhada lá, porque ela mostrou todo o amor que ela tem pela profissão, disse que gostou bastante do episódio, porque a gente falou de certas coisas que ela acredita também, em relação a valorizar a profissão. Exatamente. Como ela é professora, ela entrou no papo também, deu a posição dela, deu as observações dela, disse com quem ela concordava, com quem não concordava, participou ativamente ali. Isso aí, vale a pena dar uma lida lá. Ela discordou um pouco do nosso resultado da sala de justiça, fica aí como crítica, ela falou que a gente se perdeu um pouco no tema. Eu concordo um pouco, o Rissuti não sei se tanto. Eu discordo um pouquinho, eu acho que assim, ela disse que a gente não mencionou muito onde é que a gente se sente melhor, mas assim, o que era mais importante. Mas quando você diz, eu acho que isso aqui é mais importante, significa que você tá se sentindo melhor naquele público? Não sei, eu fiquei pensando nessa forma. Beleza, é isso aí, a sala de justiça, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar. A sala de justiça tá aí pra isso, pra gerar polêmica, né, galera? É um quadro polêmico, né? E assim, se isso rendeu ao longo dessas 2 semanas mesas redondas pelo Brasil inteiro, todo mundo discutindo qual foi o resultado, então a gente tá fazendo bem nosso papel, né? Com certeza, tá valendo. A gente precisa mandar um abraço também pra galera das redes sociais, né, Rissuti? Que, pô, com certeza tá aí apoiando a gente, curtindo as nossas postagens. Sem dúvida. E fica um abraço aí pro comentário da Vanessa Azevedo, que comentou lá, que riu bastante no Facebook, riu bastante e gostou muito do episódio e já compartilhou. E também no Instagram, né, Rissuti? No Instagram teve o Edvelton Knight, Knight de Dark Knight, o cara é o Batman, mano. Ele também se correspondeu com a gente, trocou uma ideia lá. Abraço aí, Edvelton. Isso aí, grande abraço. Valeu, Edvelton. E dessa vez não tivemos... Ninguém acertou o tema, né? Dessa vez a gente passou... Todo mundo achou que era a ideia danada, né? A gente falando de alunos, mas ninguém sabia que a gente era professor, né? Pois é. Trouxa! E pra gente arrematar aqui nossos queridos ouvintes, vamos pros nossos e-mails. Eu tô muito feliz que a gente teve muito e-mail, a gente teve muita mensagem no site também, então... Tivemos muitas mensagens boas, muitos e-mails legais. A gente até ressalta aqui, galera, que a gente talvez não vai poder
poder dar uma atenção, mas com certeza a gente vai responder todo mundo aí, a gente responde no e-mail, a gente responde no site, e aqui a gente vai fazer um resumo pra galera ficar feliz aí que foi mencionado, né, Rissuti? Manda aí! Exatamente. A ideia é tentar dar essa atenção, passar pra vocês, a gente leu, jogar aqui pra vocês, mas se não der, às vezes, pra ler na íntegra, também pra não ficar chato, a gente já passar logo pro cast. Com certeza. Pra começar aqui nos e-mails, a gente teve aqui um e-mail do grande Leandro Mota, de 22 anos. Ele fala aqui que ele é estudante de engenharia mecânica, né? Ele manda um abraço pra gente, diz que tá gostando muito da galera do Hall. Inclusive comentou no iTunes. Eu olho aí, hein, Leandro Mota. Você comentou lá no iTunes favoritando a gente, aí eu agradeço. E ele comenta aqui que ele é jogador competitivo de Battlefield. Ó, nem sabia que tinha isso. Isso, competitivo. E nem vou jogar com ele. E ele aqui sugere, a gente, mais um que sugere a pauta, sugerindo uma pauta sobre gamers, sobre a influência dos games para as pessoas, na sociedade, e também esse ramo aí dos jogadores competitivos e se candidata a participar. Então, Leandro, tá anotado É um aqui. cara provavelmente com gabarito pra falar sobre isso, né? Com certeza. Tá anotando aí, Diogo? Tem um monte de tema pra gente. Tá anotado. A galera do Hall aqui arrumou tema por uns 10 anos. A gente recebeu também a mensagem da Lorenza dos Santos, de 21 anos, de Vitória, do Espírito Santo. Olha que maneiro, a gente tem mensagens de Guarulhos, de Vitória, e ela fala o seguinte, ela fala que tá gostando demais do podcast, ela fez uma mini maratona, ouviu vários episódios em seguida, e já tinha uma leve impressão de que a gente era professor, né? Ela falou, inclusive, que o Mogli tem voz de professor, eu não sei aonde. Não, tem, pô. Já escutou Curtindo a Vida Doidado? Aquele professor do Ferris Bueller, quando tá chamando Ferris. Ferris. É o Mogli. É o Mogli, exatamente. Mas ela coloca aqui o seguinte, agora fala sério, galera, coloca o microfone do Bob no mudo, ele tem uma voz irritante que parece até de adolescente na puberdade. Que isso, Diogo? Querida Lorenza, olha só, um abraço pra você, eu fico muito feliz que você esteja escutando e sinto muito, minha querida, mas eu sou o host dessa bagaça, então pode me escutar e muito, ouviu? Muito! Não preciso dizer mais nada, vocês vão ter que me engolir. Aí, Lorenza, deu ruim. Vim no round de mensagem só pra isso. Voltando, a gente teve uma querida mensagem aqui do querido Diogo Braga, do Diário do Menestrel, que já comentou aqui. Ele enviou uma imagem aqui que ele gostou tanto do episódio, que é a primeira arte que a gente teve aqui sobre o nosso episódio, que vai ficar aí no post, uma cena bucólica aí do nosso querido Mogli. Tivemos mais, Rissuti? Tivemos uma mensagem aqui também muito boa, quase uma tese de doutorado, né? Grande, extensa. Várias nuances, vários pensamentos, que é do Rogério Saraiva. Nosso grande detetive, né? Exatamente, o cara que já tá 2-0 pra ele aí, a galera do Instagram tem que reagir. 2-0, 2 vezes ele já acertou o tema da gente, se baseando nas dicas lá. Ele tem 20 anos, é de Franca, de São Paulo, e ele fala, saudação, nobres senhores, que maravilha ouvir um podcast sobre essa maravilhosa profissão que é de ser professor. E aí ele começa, né? Ele fala que ele já lecionou em 2014 pra uma turma muito animada, né, dos primeiros anos iniciais lá do ensino médio, em Minas Gerais. Agora, atualmente, ele tá estudando História na Universidade Estadual Paulista, e apesar dele gostar mais, ou ele tá se voltando mais para a área de pesquisa acadêmica, ele vai acabar lecionando, né? Isso é algo que ele gosta, ele tá ansioso para voltar a atuar na educação. É isso aí, ele fala as nuances, ele falou que gostou do episódio, né, Thiago, ó, ficou sério. Thiago, quem é Thiago? Tem outro aqui? Enfim, ele fala da profissão, falou que gostou do que a gente comentou, ele disse que tem uma nuance que a gente não comentou, que algumas pessoas têm muito essa ideia do professor idealista, às vezes criticam, acham que a pessoa tem que começa a lecionar por conta disso e acha um crime a pessoa lutar por direitos e tal. Eu acho isso interessante, foi uma visão bacana. Exatamente. Fala que gosta do jeito que a gente trata os ouvintes, do jeito que a gente dá aquela puxada de saco básica, né, em vocês. Ele falou, eu fico grato pela resposta que o podcast me dá como ouvinte. Cara, a gente faz o possível e ficamos muito felizes com a sua mensagem, com a sua interação ali, comentando as postagens, curtindo lá. Eu não vou negar que sou louco por você. Por semifim. Estamos aí com a Mai mandou um e-mail aí, a Mai tá sempre aí presente, ela é a baby aí do Obrigado pelos Peixes, do Papo Vogon. Mandou uma mensagem falando que gostou muito do episódio, que ela já teve experiências como professora num curso de inglês, disse que é um pouco diferente, porque tem gente lá que tá obrigada, e fez o desafio aí pro Thiago Rissuti, não foi isso, Thiago Rissuti? Pois é, cara, ela fez o desafio pra mim. Ela falou que a resposta sobre os meus comentários em relação ao Marvin, né, defendendo o Raulzito, está na próxima leitura de e-mails do Papo Vogon. Eu assumo, eu fiquei com medo. Isso é uma vergonha. Não
não vai arregar, não. Eu vou trazer a Maia aqui pra fazer uma sala de justiça e você vai ter que ganhar, viu? Eu vou ter que ganhar. Você vai ter que ganhar. Enfim, desafiou em cara. E por fim... Thiago Simão. Grande Thiago Simão aí, o rosto do EsferaCast. A gente já teve o prazer de participar lá, eu e o Mog. E ele mandou uma mensagem aqui falando que completou a maratona do Galera do Hall também. Muito bom, Thiago. Eu queria agradecer, inclusive, o Thiago, porque a gente ficou aqui se perguntando o que somos nós? Mentira. Somos os raulinos? Somos os rauenses? E ele falou, fala amigos raúnicos. Isso aí, gostei. Achou o adjetivo que a gente tava procurando, cara. Muito obrigado. Meu xará é o cara. Não vão negar que sou louco. Fala que gostou muito do podcast, fez a maratona. Ele fala aqui da nossa edição, fala bem aqui, diz aqui que tá bastante contente, diz que é muito boa, tanto as trilhas, as vinhetas, os efeitos e os cortes, olha só, a edição como um todo. E mais ainda, trazendo uma nova identidade para a podosfera. Que isso, cara. Uma salva de palmas, por favor. Valeu, Thiago. Brigadão aí, valeu, cara. Muito obrigado. Pura irresponsabilidade. Elogio sensacional, cara. Isso aqui eu vou imprimir assim mesmo, vou botar de papel de parede no meu computador. Isso aí. Vai que a gente consegue uma vaguinha, né? Se a galera do Hall falir, a gente vai pro EsferaCast. Exato. E ele termina o e-mail dele botando uma frase aqui que eu vou repassar agora pra todo mundo. Vida longa e próspera a todos nós professores, né? Isso aí, com certeza. E aí, Diogo? Vamos dar um giro agora pela podosfera? Se alguém perguntar por mim... Sim, moleque. Vamos dar um giro aí, né? Galera do Hall fortemente visitando podcasts alheios aí. Pra dizer a verdade, eu, né? Eu sou o arroz da podosfera. Chamou, estamos participando. É o Relações Públicas. Setor de Relações Públicas aqui do Galera do Hall tá funcionando bem. Ou as pessoas me acham um palhaço, ou eles realmente gostam da minha presença. Eu só sei que eu fui convidado e participei aí. Ó. Participei do Audiofagia, galera, o pessoal aí do Audiofagia que já falou da gente, a gente já falou deles, então participei lá, fui convidado, foi uma honra participar do episódio 7 da Audiofagia, que eles montam uma banda Audiofagia. Como eles montariam, eu ajudei eles a montarem a banda, ou atrapalhei, né? Não sei dizer. Eu acho que atrapalhou. Eu só acho que atrapalhou. E também tivemos, ó, vocês ouviram, tá aí no nosso feed, o especial do Diabo do Podcast, que foi gravado pelo Jairo do Pixel Velho, ele juntou uma galera, eu participei também, tá no nosso feed, essa homenagem ao Dia do Podcast, que foi ontem, né, no dia 21, fica aí a hashtag, quem quiser aí, divulgue o Dia do Podcast, que é muito bacana, a gente participou lá. Sensacional, vamos pegar todos esses links agora e vamos mandar pra Lorenza, pra ela ouvir bastante sua voz, né? Lorenza, vai ter que aturar. E agora, galera, fica aí com o segundo episódio aí da Galera do Hall, se divirtam bastante. Sabe, Rissuti, que a gente tá correndo risco, né? Porque normalmente a continuação é pior do que o filme original, né? É uma responsabilidade, né? Vamos lá, valeu, galera, um abraço. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Pacote de dados lido com sucesso. Galera do Hall. Enfim, pessoal, chegamos aqui, tivemos um grande debate, um belo debate, primeira derrota de Wesley Storm. Por uma menina. Tá até meio atordoado agora, então não ouviremos muito as opiniões dele. Ele tá meio grog ainda. Supercílio aberto e tal. Veja a cara também, o rosto dele está sangrando e é um valente lutador. Mas acredito que ele ainda consegue falar ainda. Consigo ganhar de você no Sala de Justiça ainda, Rissuti. Agora. Você pode escolher o tema, escolher o que eu tenho que defender, que eu ganho de você. Caraca! Acabamos de ter um confronto anunciado agora. Faz o seguinte, deixa pro próximo episódio. Próximo programa é eu contra a Rissuti, independente do tema que seja. Isso aí. Revanche anunciada, porque já temos uma derrota de Thiago Rissuti aí no placar, né? Então vamos lá. Enfim, voltando aqui, já tivemos nossas discussões sobre a Sala de Justiça, nós já expomos um pouco da nossa experiência, né, nosso início de carreira, mas agora sim, vamos contar um pouco das nossas histórias, né, nossos causos aí na sala de aula, porque se há um lugar que tem história, é na sala de aula. E na sala dos professores também. Deixa eu começar fazendo uma pergunta, né, porque é uma pergunta clássica esse, você trabalha ou só dá aula, mas vocês já foram perguntados pessoalmente? Não, isso não. Eu já. Eu também já fui. Eu vou te falar o seguinte, quinta-feira passada. Um aluno do 6º ano que eu falei que eu trabalhei chegou pra mim
professor, o senhor também trabalha ou só dá aula? Eu falei, você acha que eu tô aqui fazendo o quê? Brutality. Tu vê como é que ele era delicado com uma pessoa, uma criança do 6º ano, Mas né? ela foi legal que ela começou. Eu falei isso com um leve sorriso no rosto e ela riu. Ela viu que realmente minha pergunta não foi. Aprendeu ali que isso se trata também de um trabalho. Rissuti lidando com crianças como um elefante, né? Com a delicadeza de um rinoceronte, né? Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! A maioria das histórias que eu tenho é mais do ensino superior, né? Quando eu dava aula. Então, eu já fui perguntado numa turma de engenharia, porque o pessoal de engenharia tem muito esse foco no trabalho, né? Aí perguntar, não, o senhor trabalha também na área ou o senhor só dá aula? Aí eu falei, você acha que isso aqui é o quê? É brincadeira de criança que eu só venho aqui pra reprovar vocês? Também! Foi a mesma resposta, eu fui criticado. É, mas eu falei por um marmanjo de 20. É diferente. E tem aquela frase clássica também, né? De que dar aula não é bom, mas é melhor do que trabalhar. Que isso justifica a minha frase de abertura. Que a gente não entendeu nada do que você Ninguém tinha entendeu. falado. Merda nenhuma! Deixa eu explicar. O que acontece é o seguinte. Na maioria dos empregos, cara, não adianta. Por mais que você esteja com vontade de faltar, né? Das duas, uma. Ou você falta, ou você fica puto da vida no teu trabalho. No nosso, a gente pode não estar nem um pouco afim de dar aula e trabalhar sem dar aula. Por quê? Você vai lá, você passa uma atividadezinha. Orgia de gente que não tem vergonha na cara! Olha o Mogli entregando! Só, hein? Olha o Mogli entregando que ele enrola na sala de aula. Caraca, muito vacilão. É o professor Batman. Todo profissional, cara, tem aquele dia que você não tá com saco pra nada. Será que o médico que vai fazer um parto tem direito de fazer? Vou só botar o dedo aqui, ver se Vou sai. dar uma enrolada aqui. Ver se a criança assim sai correndo lá de dentro. Na verdade, é justamente o contrário. Eu acho que o professor é um dos profissionais que menos enrola. Também Por exemplo, acho. se você é o cara, sei lá, um programador, você quiser ficar com a mão parada, olhando pra tela, sem fazer nada, só pensando na vida, você pode. Exatamente. Imagina o professor faz isso durante uma aula. Para e olha pro teto. Não, então, o Fica, os alunos programador, olhando. ele tá lá parado e aí o chefe dele tá olhando pra ele, que ele não tá fazendo porra nenhuma. Agora eu tô falando, no nosso caso, por exemplo, você não tá com um saco pra dar aula. O que você faz? Você passa aquela lista de exercício e fica rodando a aula inteira. Mas é mais trabalhoso, às vezes, do que você dar aula, porque um chama daqui... Imagina uma sala de 40 alunos, todo mundo com dúvida. Todos querendo tirar dúvida. Aí, professora, tu fica maluca. Eu, às vezes, eu acho Você muito mais fica de- cansativo dar uma aula de exercício do que dar uma aula mesmo, sabe? Eu acho isso mais tranquilo do que dar aula às vezes, porque às vezes cansa demais. Você, diretor de escola que tá precisando de um professor de matemática, contrate Mogli. Não, cara, mas aí é que tá. Olha só, quando eu tô dando aula, cara, os alunos ficam assim, pelo amor de Deus, para de andar, porque às vezes eu fico indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, de um lado, pro outro lado, Indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, de um lado, pro outro lado. Você tá dando aula ou tá transando? Dando aula, cara, eu fico assim, os alunos ficam agoniados. Aí eu falo assim, eu não consigo ficar parado. Diretor de escola que já empregou o Mogli. Cuidado com os processos que podem ter. Ai. Mas enfim, mas eu acho que mais desgastante do que tudo, pra mim, pelo menos, é aplicar prova, cara. Esse é meu dia de descanso. Ah, com certeza. Não, esse não é o meu dia de descanso, esse é o meu dia de felicidade. Era meu dia de Só felicidade. não é cara. quando a gente tem que corrigir as provas, né? Esse é Não, eu acho que é o melhor momento. Não acho não. Cara, olha só, meu processo de correção de prova e trabalho é assim. Eu abro seja caipirinha, seja uma cerveja, qualquer bebida assim, uísque. Problemas com álcool e drogas? Nós temos a solução. Pergunte como. Fale com Fernando Nazário. Você, diretor de escola que tá precisando de um professor de matemática. Mog, tá se queimando, Eu não Mog. corrijo na escola, cara. Eu corrijo em casa. Em casa eu posso fazer isso. Mesmo assim, você tá falando pra todo mundo que você corrige prova bêbado, cara. Eu não falei que eu corrijo bêbado. Eu falei que eu corrijo bebendo. Existe uma diferença entre beber e ficar bêbado. Eu quero prova! Prova! Tem condições de provar que eu tô empregado? Cara, corrigir prova é a pior parte da profissão de professor, é corrigir Eu prova. também acho que é a Caraca, pior parte. É muito melhor dar aula, aturar os alunos, do que você ter que corrigir prova. Não, corrigir prova é um saco, cara. Mas a questão é que os absurdos que a gente vê são hilários. Eu morro de rir. Não, falando em corrigir prova, eu acho que eu mandei pra vocês já essa semana. Eu passei uma prova aí pra um aluno e aí ele não conseguiu resolver uma questão de matemática, né? Era uma equação exponencial. Aí ele me deixa o seguinte recado: professora, reveja essa questão, pois
não consegui resolver. Acho que contém um erro. Pô, aí você olha uma resposta dessa do aluno, o que você responde? Eu respondi o seguinte: isso, exatamente, o erro está na sua resolução. Porque, porra... E corrigir prova tem sido assim um saco, porque exatamente por causa disso, os alunos às vezes colocam vários textos pra você, sabe? Professora, me desculpe, porque eu não consegui estudar, e blá blá blá, e blá blá blá. Eu já recebi vários te amo. Ser corno ou não ser? A gente vai conversar depois da gravação. Eu já recebi uma carta assim, muito comovente de um aluno falando que tava com situação difícil em casa, que ele iria desistir, mas que eu não falasse pros amigos dele qual foi a nota dele naquela prova. Caraca. Porque ele realmente não fez a prova, então ele tirou 0, assim, não fez quase nada. Ele falou, pô, por favor, não passe a minha nota para os meus colegas. Caraca. Aí o que você fez? Você printou e botou no Facebook. Aí você chegou assim pro e-mail da turma, né? Segue a nota da do prova fulano. tal, a lista. Não, mas eu respeitei, sabe? Isso aí é uma parada, sei lá, um pedido particular, não foi arrogante nem nada. Eu falei, tudo bem, beleza. Entreguei a prova dele pra ele e não divulguei a nota. Depois ele desistiu do curso. Eu já tive uma aluna na UERJ que ela falou que se eu passasse ela faria o que eu quisesse. Aí eu fiquei olhando pra cara dela. Como é que é? Professora, eu faço o que você quiser. Eu olhei, filha, você tá pedindo pra pessoa errada, cara. Cara, eu tive uma dessa também. Eu tava na sala de aula, correção de prova, a aluna virou pra mim, falou, professor, eu faço qualquer coisa pra não ficar na prova final. Ela não foi pra prova final, mas foi por nota, não foi por nada. Não foi por coisa, né? Tem aquela resposta básica, né? Professor, eu faço qualquer coisa pra passar. Qualquer coisa, querido, então estuda. Estuda, filha da pobre. Não, e vem cá, vocês nunca receberam histórias mirabolantes, assim? Não, o Diogo, teoricamente, mandou um de volta pro país dele, né, não, Diogo? Eu cheguei, né, na UERJ, curso de economia, aí final de período, né, aí quem não tá na faculdade pode associar isso aí a final de ano e tal, aquele momento que os alunos ficam todos muito solícitos, muito amáveis. Muito educados, né? Super educados, tem até uma amiga nossa aí que falou recentemente que os alunos acham ela chata, mas depois do quarto bimestre ela fica legal, e ela não percebeu o que era. Mas enfim, aí tá, nesse final de período, vou traçar o mapa de notas desse meu querido aluno, né? Ele era estrangeiro, né? Salvo engano, ele era de Angola, não tenho certeza, mas era algum país africano. Aí o histórico de nota deles foi o seguinte: ele tirou 0 na primeira prova e 1 na segunda. E a média pra você ir pra prova final é, no mínimo, 4, né? Eu acho que ele ficou com meio de média, né? E tava meio complicado de eu ajudá-lo. Enfim, aí ele chegou lá e falou, não, professor, é porque eu queria conversar com o senhor, porque eu participo de um programa de intercâmbio e eu tive alguns problemas nesse período e esse é o último período que eu tenho pra passar nessa matéria. Se eu não passar nessa matéria, eu vou ser deportado. No, God, please, no! Aí eu virei, pô, mas seguinte, o seu problema foi só nesse período, porque você poderia ter passado dessa matéria nos outros períodos, porque essa matéria não é nem de final de curso. É de primeiro, né? Aí ele, não, é porque eu tive algumas dificuldades com a língua, né? Vai ser complicado, eu vou ser deportado, vê o que o senhor pode fazer por mim. Aí eu falei, tá bom. Deportei. Não, aí eu ajudei, dei mais meio ponto pra ele na prova, ele ficou com média 0,75, que não dava ainda pra passar. Babaca! Aí, enfim, por fim, né, acabou, a história se foi, passou-se o tempo. No período seguinte, eu tô lá subindo pra dar aula em outra turma, dei de cara com ele no elevador. Aí ele deu aquela regalada de olho, né, ué, você não ia ser deportado, rapaz, porque eu te reprovei. Isso me lembra a história de um amigo nosso aí que foi reprovado em EDO por um outro amigo nosso aí, cara. E reprovar amigo? Reprovar amigo pode? Não, Rissuti? Reprovar amigo, o que você acha? Conta a história ou não conta? Só não fala o nome, que esse moleque é maluco. É o Natanael, não é isso? Natanael. Então, é quase isso, pra falar a verdade. Mas enfim. O rapaz, ele... O Natanael, ele entrou na faculdade, eu não sei quanto tempo depois de mim, mas eu acho que não muito. Eu sei que 2 anos depois. Comecei a dar aula e ele ainda tava lá no quarto período. Burro! Né? Então, peguei uma turma um belo dia, quem estava lá na primeira carteira? Natanael.
Natanael assistiu as primeiras aulas, me deu um livro de matemática que eu tenho até hoje, muito bom, de presente. Puxa saco. Um presente de amigo com dedicatória e tudo. E aí ele fez a primeira prova, tirou uma notazinha lá razoável, depois sumiu. Aí sumiu, depois eu encontrei com ele, cara, tô com muito problema no emprego, problema em casa. Amiga, isso foi perto da prova, né? Da segunda prova. Eu falei, cara, Natanael, mas aparece, cara, vai lá, não desiste não, tenta estudar alguma coisa, manda um e-mail, tira uma dúvida, a gente dá um jeito, mas tenta aí, pô, não some não. Beleza, Natanael sumiu. Não fez a segunda, não fez a terceira, não fez a final, não fez mais nada. Pô, eu tenho que ser profissional, né? Que aluno depois vai ver aquela situação, vai entender o que tá acontecendo. Isso é uma verdadeira pouca vergonha. Infelizmente, Natanael reprovou. Aí Natanael me manda um e-mail. Mas eu pensei que a nossa amizade servisse de alguma coisa. Isso é uma trairagem? Tô seu parceiro e você vem e me reprova? E você é um filho da... Cobre. Natanael, tô sendo profissional, cara. Eu falei pra você aparecer, você não apareceu. Enfim, foi papo pra lá, papo pra cá. Eu fiquei sabendo que o Natanael chegou pra amigos nossos em comum. Eu, inclusive. Quer fazer um adendo, Diogo? Não, fácil. Então, aí é o seguinte, botando o outro lado da história, né? Natanael, nosso querido amigo, ele foi perguntando pra nosso círculo de amigos. Buscando um apoio, né? Isso. Natanael não era só amigo do Thiago Rissuti. Natanael é amigo de uma galera que também já estava dando aula e ele ainda estava na faculdade, entendeu? Enfim, ele mandou um e-mail perguntando o que ele achava disso e, assim, a resposta de 100% dos amigos foi que reprovava ele também. Gente vagabunda e sem vergonha. Até hoje nos encontros onde nós estamos presentes, né? Se for uma mesa onde já aconteceu numa mesa de restaurante, só tinha lugar do meu lado, ele foi lá pra ponta, pediu pra todo mundo passar uma cadeira pro lado pra que ele sentasse lá na ponta. Então, foi uma situação chata. Vamos fazer uma campanha aqui, Natanael, perdoe o Rissuti. Natanael, eu não fiz por mal, Natanael. Acontece, cara, é coisa da vida. Encontrar felicidade. Eu e você e eu, presos na mesma saudade. Eu e você e eu. Galera do Hall. Então, nesse negócio de você, às vezes, trabalhar com um cara e o cara ser seu aluno, eu tive problema isso. Eu reprovei também um conhecido, um cara que trabalhava comigo, dividia a sala dos professores. Mas esse cara era aqueles cara meio malandril, sabe? Que é cheio de conversinha, malandril. não sei o quê. Aí, no primeiro dia de aula, eu já cheguei pra ele e falei assim, ó, eu não vou te passar. Ele não tinha falado nada sobre passar. Primeiro dia de aula... Apontou o dedo na cara e falou, eu não vou te passar. Só você, o primeiro a desistir. Pede pra sair. E uma outra coisa que eu fiz, mas essa foi ousadia e também foi pelo prazer de contestar o trabalho, foi que eu reprovei o diretor da minha escola. Não há dúvida, é um idiota. Esse eu ainda tentei ajudar um pouquinho ainda, porque o cara era gente boa, mas não teve como, cara. O cara não fez prova. Mesmo esquema do Natanael. Natanael 2. Ele não foi fazer prova, aí eu não fez trabalho, o cara mas tava enrolado mesmo, mas não fez nada. Aí eu tive que reprovar mesmo. A gente tem que explicar que é o seguinte, é que por a gente dar aula também no nível superior, a gente acaba dando aula pra pessoas que já estão no mercado de trabalho, nas escolas, em estágios e tudo mais, entendeu? Acontece. Então por isso que a gente acaba reprovando amigo de trabalho. E tem que rolar um pouquinho de profissionalismo, né, galera? Ah, não, e detalhe, sabe o irmão daquela minha namorada da faculdade? Opa! Então, ele teve aula contigo, Rissuti. É mesmo? E ele por várias vezes perguntou se eu não podia interceder por você. Eu falei assim... Eu aprovei ou reprovei? Eu não sei quem era. Ex-cunhado do Mob. Se você estiver ouvindo, ó, deu pra ver que seu querido ex-cunhado também não podia te ajudar. Mas tudo bem que a história do Natanael comprova que... Não ia adiantar muita coisa, né? Mas a questão é o seguinte, cara. Tô sendo antiético se eu pedir pro Rissuti passar alguém só porque é meu conhecido. Então vamos chegar no cerne da questão aqui. Beleza, concordo com você que você estaria sendo antiético. Mas você falou isso pra ele ou você falou assim, não, tá legal, deixa eu ver que eu vou falar lá com ele. Porque aí você foi antiético do mesmo jeito. 2 vezes. Eu falava pra ele assim, cara, fala lá, fala sobre mim que ele vai lembrar. Olha,
Mafioso, fala sobre mim que tá resolvido. Leve essa carta de próprio punho. Fala que é meu amigo que tá resolvido. Não que tava resolvido, mas que tipo, que ia saber quem era, essas coisas pra identificar. Pra saber, depois eu te mandar uma mensagem, pô, reprovei teu cunhado. Não, beleza, a gente tá aqui contando história de aluno se lamuriando na prova. Tem outras histórias de aluno, não só em questão de prova, mas acho que vale a pena a gente contar a situação assim estranha, não só de nota, né? Histórias constrangedoras no ambiente escolar. Então, sempre tem várias histórias, né? Uma história que eu lembrei agora foi uma vez que eu fui dar aula num colégio, que eu também não posso falar o nome, também que era um colégio bem bizarro, que me pagava muito mal. No começo você pega qualquer coisa, você tá começando a dar aula. Isso aqui é uma porcaria! E eu lembro até o nome dessa aluna que é protagonista, era Natanaelza, o nome dela. E aí, eu tava dando aula, aí você tá primeiro dia de aula, né? E aí você tem quando você tá primeiro dia de aula, você vai se apresentar, você faz toda aquela show, conta toda a história, conta um pouco de você, da sua vida. E aí eu tinha o costume de falar sobre a minha formação acadêmica. E que inicialmente a minha ideia sempre foi me tornar um matemático puro. Pro pessoal que não entende muito isso, você faz o seguinte, é basicamente seguir carreira acadêmica, né? Mas eu gostava dessa pompa, porque aqui no Rio de Janeiro tem o IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E como eu estudava matemática pura, era mais ou menos isso. E aí eu tava falando sobre minha aula, eu falei, não, porque o meu sonho sempre foi ser matemático puro. Aí a menina começou a rir, né, Natanaelza. Aí eu achei que ela fosse fazer uma brincadeira de puro, de pureza, assim, eu falei, mas você tá rindo de quê, filha? Aí ela me respondeu assim, professor, o senhor era puro, nunca tinha chupado uma puta na vida. Palavras. Isso, a menina de 9º ano, devia ter 13 anos. Foi uma situação constrangedora. Porque, tipo assim, ela ficou rindo sozinha, porque até os outros alunos se sentiram agredidos. Ficaram olhando pra cara dela. Eu ia falar, não, que isso era virgem, mas nunca ter chupado uma puta era tão engraçada. Caramba, vem cá, qual foi a sua reação após isso? Eu falei, que isso, menina? Isso é um modo? Você não fica sem chão, né, cara? Não, você fica sem reação. Com certeza. E como tava tudo num clima de brincadeira, eu não vou tirar ela de sala por isso, né? Eu dei uma bronca nela, ela pediu desculpa pra turma, mas no final ficou por isso mesmo. Se não tem nada o que falar, cala a sua boca, ao invés de falar palavrão. Só uma curiosidade aqui. Vocês já tiveram alunas, no caso, que se declararam pra você, e no caso da Cássia, aluno? Eu não posso falar que meu marido tá ouvindo, cara, tá aqui. Tô aqui, hein? Voltando àquela história das provas, eu já recebi o WhatsApp com coraçãozinho, um monte de coisa assim. O máximo que eu tive foi isso aí, essa falando, não sei o que, meu WhatsApp é esse, não sei o que, blá 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 blá, mas eu acho que foi muito mais por necessidade do que por beleza física. Mas com certeza, né? Por beleza física não seria jamais. Yoga Fire! Já fiquei sabendo de amigo meu aí que recebeu e-mail. Então eu não sei quem foi, não, né, Rissuti? Eu recebi, é verdade. Cara, tu me lembrou dessa história, eu não lembrava disso. Uma aluna, né, me mandou um e-mail perguntando, tipo, se eu tinha algum dia livre nas férias. Foi no meio das férias. Não, foi na greve, eu acho que foi na greve. Foi na greve, né? Deve ter sido. E aí, você tem algum dia livre pra gente se encontrar e tal? Aí eu achei aquela parada estranha, eu falei, mas por quê? O que você quer falar comigo? Que ela disse que queria falar comigo, na verdade. E aí, o que você quer falar? Qual é o assunto, né? Aí ela mandou a resposta. Quero te dar, quero te dar, quero não, te dar. O que eu queria falar com você, na verdade, era pra saber se você beija bem. Eu, caraca, que é isso, maluco? Como é que foi o seu caraca quando tu leu isso aí? Caraca, maluco! Isso é uma bichona! Depois desse caraca, vocês perceberam que eu não fui, né? No encontro, na verdade. Porque era feia. Era só por causa disso. Você só me contou porque era feia. Assim, eu tenho uma situação constrangedora que foi, na verdade, na aula do nosso querido amigo Thiago Rissuti, né? Que, pô, né, nós somos relativamente pra professores, ainda mais de ensino superior, nós somos professores novos, né? Uhum. Então, eu, como professor novo, eu sempre ando, né, largado. Nunca fiz questão de andar com roupa social, essas coisas pra dar aula, né? É a mesma camisa amarela dos Correios. Isso aí foi na época de faculdade, não na época que eu dava aula. Ou você tinha 7 daquela ou você não lavava. Eu tinha 7 daquela, que era
camisa da equipe de natação. Patrocinado. Voltando. Então, aí eu andando assim, né, normal, por ser novo, é meio que o mesmo estilo de roupa dos alunos da universidade, né? O Thiago Rissuti, né, dava aula na mesma universidade que eu e tal, só que ele trabalhava em outro município que era meio distante da universidade, o município de Torrados, né? O que aconteceu? Ele se atrasou, né? Porque era um lugar de fácil acesso. Ele acabou se atrasando, ele pediu pra eu avisar que ele não ia conseguir chegar no primeiro tempo de aula e tal, uma coisa muito normal. Pura irresponsabilidade. Só que eu, né, no meu jeitão, né, largado, cheguei lá pra explicar lá, não me apresentei como professor nem nada, e falei, o professor Thiago Rissuti não vai poder chegar nesse primeiro tempo de aula e tal, porque ele acabou se atrasando, ele pediu pra eu vir avisar. Acredito eu que eles imaginaram que eu fosse um aluno de outra turma, algum aluno que o Thiago tivesse mais intimidade, né? Oi! Manda e-mails. Que manda e-mails pra ele e acreditaram que eu fosse um aluno desse tipo. Aí falaram, não, então faz o seguinte, bota um aviso aí no quadro, porque pode vir mais gente aí e a gente sair da sala. Aí eu, beleza. Aí eu falei, alguém tem piloto aí pra escrever? Aí falaram, não. Aí eu falei, e não, eu tenho. Muito burro, não sei o que peguei. Aí quando eu abri a mochila pra pegar, algum aluno achando que eu era aluno também, né? Burro pra caralho mesmo, né? Que animal. Aí eu olhei pra cara dele assim. Aí todo mundo começou a rir, né? Aí, você é aluno de quê mesmo? Que turma é essa aqui? Aí era na faculdade, né? Não, eu sou aluno de cálculo 1. Aí eu falei, não, beleza. Eu te aguardo em cálculo 2. Em cálculo 2 eu mostro quem é burro. O Natanael ficou vermelho, azul, todas as cores diferentes. Ficou quietinho, né? Aí eu, beleza, botei o recado. Aí depois ele veio na encolha assim e falou, não, professor, desculpa aí eu ter brincado com o senhor, não sei o quê. Foi só uma brincadeira. Eu, não, relaxa, Natanael, tá tudo tranquilo. Levei na esportiva. Só puxa cálculo 2 daqui a uns 3 semestres. Aí eu vi aquela cara de desespero. Aquele olhar. Aí ele falou, não, mas o senhor dá aula em que horário mesmo? Aí eu falei, você acha que eu vou te contar realmente? Turn down! Vou de novo. Que ela ouviu eu falando alto isso pra ele, né? E aí, Natanael deve ter tido o semestre mais aterrorizante da vida dele, né? Cara, eu tô percebendo um padrão. Essa ideia de negócio de ou substituir ou dar um aviso pra outro professor sempre causa algumas situações constrangedoras. Ela já tá rindo porque ela sabe que é com ela, né? A gente trabalha no mesmo lugar, Cássia e eu, e um dia ela tinha marcado uma prova com uma turma de ensino médio. Eu tinha que ir pro trabalho, ela tava passando mal. Então ela falou, vou ficar em casa e tal, tu aplica a prova pra mim? Aplico. Cheguei lá, entrei, me apresentei pra turma como um professor. Genérico. Professor genérico. E aí, beleza, olha só, a Cássia tá passando mal, eu vou aplicar a prova aqui pra ela e tal. Beleza, distribuí. A turma é muito brincalhona e tal. Aí, professor, mas ela disse que ia ter 5 questões e só tem 4. Eu falei, então não sei, vai que ela quis deixar a prova mais fácil pra vocês. Sossega, Natanael! Aí um aluno, Natanael, falou assim, porra, professor, essa professora Cássia é muito maravilhosa, né? Eu falei, cara, tanto que eu casei com ela. O moleque ficou roxo, cinza, abóbora, todas as cores, o nego caiu em cima dele. Ficaram 20 minutos de gargalhando. E ele chegou a levantar pra vir me dar um abraço. Professor, desculpa, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não, eu quis dizer que ela é maravilhosa e que ela botou a prova mais fácil. Eu falei, eu sei, não tenta corrigir não, senta lá e fica quieto. E Cássia hoje é conhecida por causa dessa história, né, cara? Ela é conhecida como maravilhosa? Ui! Então não podia ser chamada de Cássia Cacita, tinha que ser Cássia Maravilhosa. Cássia Maravilha, tipo Túlio Maravilha. Cássia Maravilha! Cássia Maravilha! Cássia Maravilha! Mas na UERJ também teve um lance desse, que ela aplicou uma prova na mesma sala que eu. Não, eu acho que eu fui só falar com você dentro da sua prova. Não sei, pode ter sido. Eu sei que ela teve presente em uma das minhas provas. Saiu um aluno no final, caraca, professor, quem é aquela morena que chegou aí? Eu falei, minha noiva. Get over here! Não, professor, por quê? Eu tô perguntando. Eu falei, achou bonitinha, né, filho da pobre? Sai daqui, por favor. Em relação a Cássia Maravilha, nosso amigo Wesley Storm também tem uma história sobre o mestrado que ele fazia aí, né? Isso, eu fazia mestrado, aí a Cássia era a monitora da minha turma de cálculo no mestrado, né? Cálculo avançado no mestrado. A Cássia era a monitora da turma e ela foi lá dar uma aula e eu nem assisti essa aula, né? Aí depois o pessoal da turma foi comentando que a monitora era isso, que era ali. Aí eu liguei pro Rissuti na hora pra poder avisar, né? Botava pra falar com os caras que tava falando da mulher dele. É isso que eu sofro, entendeu? Ó, e se você procurar por Cássia Maravilha no Facebook, você acha. Vou procurar.
Galera do Hall. A gente tá contando muita história aí de aluno passando constrangimento e tal, mas vocês têm alguma história de constrangimento seu, assim, constrangimento, você pagar algum mico? Cara, eu já vi uma história assim de mico assim bizarro, que às vezes você, em sala de aula, você fala umas coisas, né? Você tá naquela desenvoltura e acaba meio que não sabendo muito bem o que você fala, e às vezes você acaba mandando uma bola fora, né? Essa história eu assisti como um aluno, não foi nem como professor. O cara tava dando aula, não sei o que, ele tinha deixado o pessoal copiar, e aí tinha um cara que tava meio amuado, não sei o que, o professor foi brincar com ele, né? Falou, pô, não sei quem, tu tá meio triste hoje, não sei o que, tá com a cara meio abatida, não sei o que lá. O que foi? Aí o cara, não, professor, hoje eu tô na base assim de remédio, não sei o que. Ele falou, pô, mas tá tomando remédio? Tá tomando remédio pra quê? Você, não, é porque meu irmão e meu sobrinho faleceram no acidente de carro semana passada. E aí, pô, não tô dando conta direito, eu tô tomando remédio pra poder conseguir ficar bem, não sei o que. Aí ficou aquele climão, aí né? Ficou aquele silêncio de filme de terror aqui. Eu falei, não, mas daqui a pouco melhor, não sei o que, o cara tentou sair. Mas ficou muito Eu sei de uma história que você, como professor mesmo, você adora desafiar os alunos, né? Assim, aceitar desafio dos alunos, né? Que os alunos te desafiam a fazer salto em distância, essas coisas, não tem? Não, mas isso não é sala de aula, não. Então conte, qual foi o desafio que você encarou aí pelos seus alunos? Não, a história é a seguinte. Eu tava numa sala e eu tinha que ir pra outra sala. E aí, quando eu tava nesse deslocamento, tinha um monte de alunos sentados no chão, assim, no caminho. Aí eu pensei comigo mesmo, eu não posso perder tempo, eu tenho que chegar o mais rápido possível. Meus alunos me esperam e eles estão me atrapalhando. Exatamente, o saber, espera pelo saber. E aí eu tenho que passar o jeito mais rápido que eu pensei em passar foi pular por cima dos alunos que estavam sentados. Isso é óbvio, qualquer um faria. Excelente, qualquer um. Só que o que aconteceu? Isso tava no segundo andar, e depois do meu salto tinha tipo um mezanino. Então eu tinha que me preocupar com aquele mezanino. Então quando eu fiquei preocupado com o mezanino, eu não olhei pro teto. Entendeu? E aí quando eu fui dar o meu salto com toda a minha capacidade atlética, eu saltei muito verticalmente. E nisso eu bati com a cabeça numa viga de sustentação que tinha. E aí você bate a cabeça fica e o corpo continua indo naquele movimento pendular do corpo. Agora você imagina isso, a minha cabeça presa na viga, o corpo fazendo aquele movimento pendular até que eu caí em cima da escada que tinha logo depois dos alunos. Aí eu bati com as costas e fiquei deitado no chão sentindo dor assim durante uns segundos. Quando eu passo a mão no machucado e olho, aí tem aquela mão ensanguentada, infelizmente. Eu levantei, entrei na sala dos professores, fiquei deitado no chão. Aí chamaram a ambulância. Nossa. Eu tava no começo, isso deve ter, sei lá, quase 10 anos já que eu fiz essa maluquice. Você era mongoloide, né? Era meio maluco. Não, tem uma colega nossa lá do trabalho que ela falou que ela tava dando aula sobre educação sexual. Uma turma assim enorme de médio, e uma turma de médio, educação sexual é sempre um problema muito sério. Ih, vão mostrar banana. Ih, será que vão botar a camisinha? Não, ela tinha uma prótese, né, peniana, né, e que ele agarrava assim na parede, sabe? Eu esqueci como é que é o nome daquele negócio. É uma ventosa, né? É uma ventosa, isso, é uma ventosa. Aí ficava aquele negócio pra fora. Olha só, se você não sabe como é que é, faz uma pesquisa aí rápido no X-Vídeos que você vai descobrir. Eu sou safadinho. Caraca. Olha o Mogli. Enfim, aí ela pegou aquele pênis, né, e prendeu assim na parede e continuou dando a aula de educação sexual e tal. Aí ela falou que em um certo momento aquele pênis caiu em cima da cabeça dela. Aí ela falou, caramba, agora, né, os alunos vão acabar comigo, né? Que a turma era enorme, assim, e, pô, o aluno sempre está a postos, né, pra ferrar o professor. Óbvio. Ela falou assim, tem que pensar em alguma coisa rápida. Aí que vem a merda. Aí ela pegou assim o pênis no chão, né, e levantou, ela falou assim, caramba, graças a Deus, Deus ouviu minhas preces. Ela é danada. Uma boa saída, né? Uma boa saída, cara. Cara, eu cheguei há pouco tempo, eu tava dando aula de porcentagem pra uma turma também do médio. Tem uma amiga nossa que precisa dessa aula. Babaca! É, né? Sinta-se homenageada, Natanaelza. Então, nessa aula, eu coloquei uma questão no quadro que eu não percebi o quão estranha era a questão, né? Porque, na verdade, você tinha uma sala de aula e dessa sala de aula você tem, por exemplo, tantos por cento dos alunos eram homens, tantos por cento dos homens eram morenos e tantos por cento dos homens morenos eram solteiros, vamos supor. E você queria saber quantos eram os homens morenos e solteiros. Esses negros maravilhosos. Que questão é essa, Rissuti?
aumentou essa questão da sua cabeça, Rissuti? Foi Piora, galera, piora. Mais? Piora. Eu falando, explicando, eu não percebi, mas assim, eu botei depois que eu tô lendo, eu tô vendo, pô, a parada tá estranha, né? Mas beleza, vamos manter a pose. E eu fui lendo a questão, eu falei, então o que eu quero saber o quê? É quantos são os homens morenos e solteiros, que é o grupo que me interessa. Não! Vergonhoso, né? Aí eles começaram a rir, eu falei, beleza, eu mereço, essa eu mereci. Não, cara, você assume esse podcast, pelo amor de Deus. Godines, Presente, senhor professor. quem vale mais? Uma corrida ou um terço? Ao ar livre ou em quadra? Nota 6. Galera do Hall. Presente, galera, vocês já receberam? Além do livro que eu recebi do Natanael, eu recebi uma vez, um rapaz estava numa situação difícil na matéria, né? Era a última matéria que ele tinha que fazer na graduação. Aí ele, assim, sem compromisso nenhum, só porque ele gostava de mim, ele me deu um Red Label e um Absolute. Sem compromisso. Sem compromisso. Tô fazendo o meu aqui, tô me esforçando, mas, porra, tu é um bom professor, gostei de você, então tô te dando aqui uma garrafa de Absolute e um Red Label, assim, só porque você é maneiro. O cara passou na matéria, infelizmente. Vocês têm alguma história de escola especificamente? De diretoria, alguma coisa que vocês passaram? Eu posso falar que minha diretora ela não sabia o português? Ih, pode? Óbvio. Deve? Opa. Então é uma sacanagem, cara. Minha diretora... Natanaelza? A Natanaelza, ela chegava por várias vezes lá na sala de aula, assim, perto de conselho de classe e tal. Ela chegava assim, ó, Oi menina, cadê a nota? Cadê a nota? Cadê? Eu falei, puta merda. Essa mulher tinha uns 80 anos pela essa voz que você fez, né? Cara. Mas tem pior, não tem, Cássia? Tem pior. Teve um dia lá que a gente tava conversando, e tinha uma professora de português, eu de matemática, tinha uma professora de geografia e a outra, eu acho que era de ciências. Aí a gente tava conversando, blá, 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 e aí a gente tava falando sobre mestrado, doutorado, né, e coisas assim. Aí ela chegou, assim, não, pior é a minha orientadora, tal, ela é muito chata, cara, porque ela fala assim, não, você tem que colocar todas as referências, senão isso vai ser considerado como plasma. A gente lida com muito maluco, né? Quando você vai rodando assim, principalmente no mercado de escola particular, tem muito coleginho assim, tem muito cara doida. Tive também bastante diretor que falava errado. Uma pessoa retombante. E eu trabalhava pra um cara que ele se intitulava o presidente da escola. Ele não queria ser só diretor. Ele era o presidente. Ele falava assim como presidente, tipo uma postura, uma cadeira de presidente. Ele andava com uma faixa assim, presidente. E aí você vê que tem muita gente doida no mercado, né? Quando você tá começando a dar aula, você passa por várias coisas, nego que te dá calote. Cara, mas assim, esse lance de começar, cara, eu sempre fui rígido com os meus alunos e sempre chamava os pais. Eu tive que passar a adotar a barba, uma coisa que eu nunca gostei muito de ter, por conta disso, porque todas as vezes que os pais vinham conversar comigo, eles falavam assim, mas é você que tá dando aula pro meu filho? Eu falava assim, sim. Que merda, hein? Aí, não, mas você tem cara de novinho, você tem cara de que ainda tá na faculdade. Aí, a partir disso, eu tive que passar a usar barba pra ficar com um ar mais de velho. Bem louco! Empolgante! Ah, mas no começo a gente faz isso, né? Eu também, quando comecei a deixar barba, era pra poder aparentar um pouco mais velho. Você passa a se vestir de maneira diferente. E eu posso deixar minha barba crescer também? Aí é com Rissuti. Não, eu já tomei esporro de inspetor, cara. Assim, por exemplo, minha aula era tipo... A aula que eu ia dar era a última do tempo da manhã, sei lá, era 10 da manhã. Eu tinha que chegar na escola 10 da manhã. Aí cheguei, de mochila e tal, né? Meio metro de altura, cara de novo, início de carreira. Aí fui entrando, o inspetor, não, você não vai entrar não. Você tá cansado de saber que só pode entrar até as 7h30. O que tu veio passar aqui 10 horas? Eu fiquei olhando pra cara dele. Não, mas eu sou o professor, vou dar aula, não sei o que. Ah, valeu, professor. Tá, e eu sou quem? Madre Teresa. Falou exatamente assim. Mas eu vou te falar assim, não ficou meio triste quando as pessoas param de falar que você é novinho? Eu ainda sou barrado, cara. Tipo, quando eu chego pra... Mogli, mete essa não, Mogli. Tu com essa cara aí, velha. Essa cara aí toda amarrotada já, que a vida bateu.
Eu tô falando, cara, eu tenho uma brincadeira com os meus alunos que sempre que eles me perguntam a idade, eu gosto de falar que eu tenho 42 anos, né? 42 anos e tenho 8 filhos. Cara, tem aluno que me dá 25 anos. Isso no quarto bimestre também. Tem aluno que fala, professor, o senhor já fez 18? Fica sem motorista. É que nem a amiga nossa, né? Que é a nossa amiga professora, que ela só fica legal no quarto bimestre. O ano inteiro todo mundo acha ela chata, né? Tem aquela voz irritante. E aí no quarto bimestre, ela vira a pessoa mais legal do mundo. Os meus alunos gostam de mim, mas só no quarto bimestre. Eles demoram pra gostar de mim. Mas por que eu falo dessa brincadeira da idade? Porque o aluno, ele sabe que você tá mentindo, mas ele fica indignado e ele esquece de qualquer coisa e quer saber a sua idade. Aí isso é um recurso que eu tenho pro cara passar a prestar atenção na minha aula. Empolgante. Recurso do Mogli: enrolar a aula quando não tá afim de dar aula. Encher a cara pra corrigir prova. Enganar o aluno com idade pra ele parar de falar e ficar perguntando a ele a idade e ele não dá aula. Você é diretor de escola, tá precisando de um professor de matemática? Contrate o Mogli. Mais tarde, na Sala de Justiça. Bem-vindos, galera! Aqui, sim, Sala de Justiça. Vocês acharam que não teria, né? Porque por ser continuação, mas terá. Porque nosso quadro não pode faltar, né, Wesley? Com certeza, a Sala de Justiça é o nosso quadro mais famoso, que mais repercute, não pode ficar sem, senão a galera briga com a gente. Mentira! Ela chora, tem mensagem nas redes sociais. Cadê a Sala de Justiça? Cadê Não sei a o que, Sala de mentira, Justiça, nunca. Manifestação aqui na porta do meu prédio. É muito fake, maluco. Não pode faltar, mesmo sendo uma continuação, teremos a Sala de Justiça aqui. Mais uma vez, óbvio que nós somos pessoas com garbo e elegância e seguimos o Código Hall de conduta, né? Com certeza. E nesse caso, o que o Código Hall diz? Então, que o convidado, ele sempre tem que participar da Sala de Isso Justiça. aí. Ele vai sempre enfrentar um dos membros da galera do Hall. E óbvio, Cássia, por enquanto, é considerada convidada, né? Nossa convidada ilustre. Porra, por enquanto, não tô gostando dessa letra torta aí. Né? Já estamos começando o processo seletivo. Ela já ameaçou eu, você e o Wesley. Mas no final, acho que ela vai ficar com o emprego do Mogli. Enfim, qual será o tema, né? A gente já discutiu na Sala de Justiça passada, que foi o início desse papo aqui, a gente discutiu sobre ensino fundamental, ensino superior. Tivemos comentários nas redes sociais, né? Que o Wesley foi atropelado pela Cássia. É isso, segundo meia dúzia de maluco, né? O nosso assunto aqui agora vai ser... Vai ser o quê, Wesley? Então, a gente vai discutir um assunto bem polêmico, assim. Que nós, como somos professores, se a gente gostaria que o nosso filho fosse ou não professor. Você incentivaria isso? Você acharia que isso seria bom? Você gostaria que seu filho fosse professor? Novamente, a gente fazendo aqui uma menção ao episódio 8, que é o início desse cast, a gente comentou alguns aspectos da profissão de professor lá no cast 1, então vale a pena a gente fazer essa discussão aqui na Sala de Justiça. Cássia já está escalada, não é isso, Cássia? Eu tô aqui, cara, presente pra mandar aí mais uma revanche, quem sabe, né? Ou então pra detonar mais um aí do grupo. Espero que não tenha vindo disposto a me derrotar, porque é uma brincadeira de mau gosto. Caralho, olha como é que tá abusada, cara. Destruir, cara. Olha como é que tá abusada. Então, olha só, antes do sorteio, Diogo, assim, o cara que não ouviu, o cara que não sabe as regras, ele tá errado. A gente sempre diz isso. Cara, você tá errado. Volta e assiste e escuta os outros. Mas a gente vai ensinar, né? A gente vai falar como é que funciona aqui o nosso debate. A gente vai ensinar, mas normalmente é que você não aprendeu isso até agora, é depois do sorteio. Então vamos lá, Raulzito! Debatedores sorteados: Cássia Maravilha, Thiago Rissuti. Mediadores: Wesley Storm, Diogo Bob. Galera do Hall. Enfim, chegamos
aqui e olha que coisa, cara. Que polêmica. O Raulzito deve ter feito de sacanagem, cara. Com certeza fez, né? Esse sorteio aleatório dele, meu irmão, isso é Não muito... teve nada de aleatório aí, hein? Ele faltou aula de probabilidade, hein? Cássio, você não questione a idoneidade do pequeno Raulzito. Meu algoritmo de seleção é baseado em processos confiáveis de sequência aleatória e sorteio. Portanto, melhor do que qualquer humano possa fazer. Ele botou um casal pra degladiar, olha que beleza. E, como a gente falou lá no início, agora sim, Rissuti, explica a sala de justiça pra quem não ouviu. Agora, além de debatedor, eu ainda tenho que continuar na minha função aqui, pô, isso é sacanagem. Então, olha só, pra você que não sabe como é que funciona o nosso esquema aqui, o nosso quadro de debates, a gente usa o sistema 90-60-30. Cada um vai ter 90 segundos para expor as suas ideias, os seus argumentos, 60 segundos de réplica e 30 segundos de tréplica. Depois disso, os nossos caros... Esqueci o nome. Os excelentíssimos mediadores jurados juízes. Os nossos caros mediadores vão escolher, obviamente, o amiguinho deles como vencedor do debate. Tá bom, veremos. Então, ó, vamos lá, vamos começar. Tá pronto, Rissuti? Eu tô pronto e com o cronômetro na mão pra quando você abrir o pote. Quando você abrir o pote, eu vou estar aqui marcando o tempo. Tu vai me perturbar isso Nossos pra sempre, ouvintes né, ainda não perceberam, mas o Rissuti é o cara mais rancoroso desse planeta, cara. Qualquer coisa que aconteça nesse podcast, ele vai lembrar daqui a 10 anos, pode ter certeza. Ainda vai estar gravado pra ele lembrar, olha que merda. Pois é. Volta lá no set, que vocês vão ver ele abrindo o pote e não prestando atenção no que eu tô falando. Então, Rissuti, então aproveita, já que você tá todo nervosinho, você já começa a poder gastar suas energias. Tá pronta, Cássia? Tô pronta. Então, ó, 3, 2, 1, valendo! Round 1, fight! Então, eu vou defender aqui que o meu filho, que provavelmente também vai ser do meu oponente, da minha oponente. Paternidade é presumida, lembra disso. Cala a boca, vocês estão me atrasando. O tempo tá indo. Então, olha só, eu vou defender que o meu filho, ele será professor. Sim, ele será professor, apesar de todas as dificuldades, de toda a desvalorização, de tudo que a gente já falou no Cast 9, galera, volta lá e escuta. Eu acho que... doente. Cala a boca! A profissão é muito bela, é muito importante, tem uma relevância incrível na sociedade, na formação de opinião, e eu quero que o meu filho participe disso. Eu quero que meu filho vivencie as coisas que eu vivencio, as partes boas da profissão. Beleza, você pasta um pouquinho para conseguir atingir um momento legal na carreira, mas vale a pena você participar de tudo isso. Eu quero orientar o meu filho no caminho. Talvez eu consiga, com a minha experiência, facilitar para ele o caminho que ele vai seguir. Ok, vai arrumar vaga de emprego, não olha, vou, filho da mãe, por que cara. não? Ainda posso indicar o meu filho para um lugar ou outro, eu tenho conhecimento que possa ajudar, então eu vou fazer com que ele possa trilhar um caminho melhor do que eu trilhei. Coxinha! Cala a boca! E eu acho que é isso, eu quero que ele vivencie as coisas boas que eu já vivenciei e vivencio na minha profissão. Sim. Beleza, passou. Passou. Aê, fechou. Ó, o cara não deu oportunidade pro filho, né? Ele falou, meu filho vai ser professor, não interessa. Ou seja, isso é tipo um general, né? Se meu filho quiser ser médico, não, papai, eu quero ser médico. Não, você vai ser professor, é isso, cara. Rissuti ditador. Ainda mandou Rissuti pegador, né? Provavelmente vai ser com a Cássia, pode ser. Provavelmente, se não for com ela, será com outras. A gente vai conversar daqui a pouco, tá? Já temos um derrotado, independente do resultado da sala de justiça. E aí, Cássia? Caceta, minha querida, tá preparada? Tamo junto. Então, ó, tô marcando, ó. 3, 2, 1, valendo! Valendo! Primeira coisa, pô, pra dizer que seu filho vai pastar, cara, isso não deve ser uma profissão muito boa, né? Então, pô, primeira coisa, já que ele vai pastar, pelo amor de Deus, escolhe uma profissão melhor. Então, pô, deixa o cara ser médico, deixa o cara ser engenheiro, deixa o cara ser, sei lá, qualquer coisa, astronauta. Sabe? Vai mandar o cara pastar exatamente pelas mesmas pastas que você passou, mesmos pastos. Pô, pelo amor de Deus, cara. Deixa ele lambuzem pasta de dente. As fantasias sexuais dela aí. Os pastos, tá? Agora, poxa, não que eu diga que é uma profissão ruim, óbvio que não. Eu estou nela e gosto do que eu faço. Agora, ele podendo ter uma profissão, né, mais valorizada do que a nossa,
poxa, com certeza, eu daria maior apoio possível. E além disso, né, eu ainda ia mostrar outras vantagens, né? Como você não precisa, talvez, estudar tanto para você conseguir um bom salário. 30. Hoje em dia, para você conseguir um ótimo salário aí, sendo como professor, você tem que estudar aí pelo menos uns 5, 6 anos a mais do que uma outra profissão qualquer, como um engenheiro, por exemplo. Não estou dizendo que eles estudem menos, não. Eu estou dizendo que pra gente conseguir um salário melhor, a gente tem sim que pastar aí realmente. A gente tem que pastar uns 5, 6 anos a mais. Então, poxa, tendo assim, né, fazendo com que ele tenha aí Acabou. Mais uma vez, Cássia polêmica, né? Falando que tem profissões que estudam menos que a gente, que nós, professores. Estudam menos e ganham mais. Qual é a profissão? Caraca, eles sempre distorcem tudo que eu falo, cara. Mas vamos lá, né? 60 segundos. Rissus está preparado para rebater a defesa ruminante de Cássia Cacita? A defesa ruminante, parece ataque de Pokémon essa porra. Tá preparado? Vambora. 3, 2, 1. Valendo, tô marcando. Round 2, fight! Então, sim, nós pastamos no início de carreira, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ninguém tem dificuldade no início de carreira? Nenhuma profissão? Ninguém tem que estudar? Ninguém tem que se aperfeiçoar? Será que um médico ele já sai da faculdade direto para, para um consultório, para uma clínica excepcional com equipamento de alta tecnologia? Será que o engenheiro já sai dali sendo chefe de projetos e etc? Não, todo mundo tem que se especializar. Hoje a gente vive num mundo muito competitivo, seja qual for a área de atuação que você escolher, você vai ter que estudar, você vai ter que se aperfeiçoar, você vai ter que melhorar a sua capacidade. Eu acho que o professor, ele consegue caminhar bem pela profissão e se especializando ao longo. Você não precisa se especializar para depois entrar no mercado de trabalho, e você ainda atinge um nível de educação, de formação de opinião muito relevante. Então, tá marcando certinho hoje, não, Wesley? Você me marca certinho, velho. Só uma vez que eu marquei errado sem querer. Mas vamos lá. Pronta, Cassinha. Então vamos lá. Então, ó, 3, 2, 1, valendo, 60 segundos. Então, eu não falei de especializar por especializar. É lógico que todo mundo tem que crescer na profissão como qualquer outra, sabe? Eu acho que a menor das profissões, não vou dizer menor das profissões, mas qualquer profissão você tem que se especializar, isso é óbvio. Isso aí, porra, pra você ser um bom profissional, seja qual for a profissão, o cara tem que se especializar, isso é óbvio. Agora eu tô dizendo que o modo que nós pastamos, como você falou, eu não quero que o meu filho também paste do mesmo jeito, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, se ele puder escolher uma outra profissão, eu vou fazer o maior esforço possível para que ele escolha outra profissão. Porque, o jeito que a gente pastou foi muito feio. Por quê? Porque nós, infelizmente, não temos uma profissão valorizada. Por que vocês estão rindo, cara? Vai! Nós não temos uma profissão valorizada, tão como a outra, entendeu? Como outras. Isso que vai ser o maior problema. A especialização por especialização que todo mundo tem que fazer. Aí. Tipo assim, o tema é sobre pasto ou sobre filho ser professor? Eu tô meio perdido nessa sala de justiça. A trilha sonora dessa sala de justiça vai ser o Rei do Gado, né? Que tá foda. Não, tu tem que abrir a sala de justiça com um berrante. No final a gente vai decidir que o filho não vai ser professor, ele vai trabalhar com agromensura, com qualquer coisa do tipo. Vai ser um peão boiadeiro. Caraca. Enfim, 30 segundos agora para o Thiago Rissus defender aí que... Finalizar, né? Ela falou que vai fazer de tudo pro filho dela não ser professor. Inclusive trocar de pai. Ser corno ou ser... Polêmicas para todos os lados dessa sala de justiça. Vai lá, Rissus, 30 segundos aí, meu camarada. Round 3, fight! Enfim, eu acho que independente das dificuldades, então beleza, se todo mundo tem dificuldade, eu fico com a beleza da profissão, eu fico com a importância da profissão, eu fico com as coisas boas que ela proporciona, o contato
com o público, né? 15. Formador de opiniões e de conhecimento. Né? A gente sabe que a gente atrai a admiração dos alunos, a gente consegue contribuir e depois ver eles crescerem na vida. Eu acho que isso é bonito, acho que isso é importante. É isso aí, eu quero isso pro meu filho. Acabou, Caramba, acabou. Ele quis encerrar usando o método Mogli de comoção de ouvintes, entendeu? Vai lá, Cássia, preparada para os seus 30 segundos finais? Tamo junto. Ó, só digo uma coisa, hein? Tá mais difícil que o Wesley. O Wesley foi uma mamata. Vai aprendendo, Wesley, vai aprendendo. Olha só. Mulher, você não falou isso, Rissuti. Tem que comer muito arroz e feijão ainda pra chegar perto de mim ainda, Rissuti. Duelo agendado para galera do hall número 10. Vamos lá, Cássia, preparada? Preparada. 3, 2, 1, valendo! E desde quando a gente consegue comprar coisas com admiração de alunos, cara? Eu não quero que o meu filho só tenha admiração de aluno, eu quero que meu filho tenha dinheiro, cara. Se ele tiver só admiração, o que basta? Pra mim não vai significar nada. Eu quero que o cara ganhe dinheiro pra ele precisa me sustentar quando eu estiver velha. Quando eu estiver velha, ele vai me sustentar com o quê? Com admiração de aluno? Claro que não. Quero ficar num bom asilo. Então, que ganhe, que pegue outra profissão pra ganhar muito dinheiro pra cuidar de mim quando eu ficar muito velha, cara. É só isso. Olha só, interesses no cuidado na terceira idade. Olha o tipo de mulher que eu escolhi pra ser mãe do meu filho. Eu acho velho uma merda. Vai lá, Wesley. Diga seu voto aí, sua avaliação contra essa sala de justiça familiar e bucólica. Então, primeiramente, eu quero dar os parabéns ao casal pelo belo debate, um debate honrado, um debate cujo nível foi alto. Eu tava com medo, porque normalmente quando o casal começa a brigar, a baixaria rola solta. Mas eu tenho que dizer o seguinte: no começo, o debate, os argumentos ficaram meio confusos, o pessoal começou a falar sobre a profissão e acabaram esquecendo um pouquinho dos filhos, mas depois rapidinho retornaram ao ponto do filho. E o Rissuti, ele pecou por um lado, dizendo que o filho dele ia ser professor, ia tirar do pobre menino, do pobre mancebo, a escolha de sua própria profissão. Não deixou o menino trilhar os próprios caminhos. Eu falei da minha opção. Oxi, fica quieto. Cala a boca! Mas em contrapartida, a Cássia demonstrou um interesse capitalista vil. E ela olha pro filho simplesmente como uma pessoa para pagar o seu próprio asilo. Então, defendendo o direito do amor à profissão e ao reconhecimento dos alunos, o meu voto é pra esse filho da pobre. Você tá votando nele porque você perdeu pra mim na semana passada, tá? Olha as mágoas. Eu não queria votar nele, mas eu tenho que votar porque eu sou um jurado honesto e justo. Tá bom, valeu. Te pago o chopp depois. Safados! Um voto para o nosso querido Thiago Rissuti, olha aí. Agora é com você, Diogo. Ai, Vanessa! Ou você empata ou você dá a vitória pro menino. Beleza. Voltando aí, retomando, eu não tenho muito a acrescentar. O Wesley sempre com sua defesa, sua argumentação poética, né? Lírica. Eu sou quase um Pedro Bial de São Gonçalo. Então, pegando mais essa ideia do Wesley, eu concordo com ele que ambos se perderam nos vastos caminhos dos pastos desse Brasil. Na parte inicial dessa argumentação, né, fica pasta pra lá, pasta pra cá, é capim pra lá, capim pra cá. E o filho ficou bem posto de lado nesse assunto no início. Mas eu gostaria de ressaltar, a Cássia realmente, acho que ela subiu a cabeça, essa vitória dela aí na sala de justiça anterior, porque ela realmente esmurrou sem piedade o Wesley Storm. E você se irmou com isso, cara. Você vai repetir isso quantas vezes até as pessoas começarem a acreditar? Pra sempre, pra sempre. Então, eu acho que isso aí levou a Cássia a uma certa soberba. E o seu lado capitalista acabou realçado nesse debate. E eu acredito que o Rissuti aí defendendo o lado lírico da profissão, dizendo que tem caminhos aí, que é possível o filho ser professor. No cômputo geral, no conto geral aí, ele acabou se saindo melhor. Então o voto é pra você, Thiago Rissuti. Você ganhou essa sala de justiça. Te amo, tá? Vamos lá, Raulzito, declare o vencedor. E não esqueçam, no próximo Galera do Hall é um duelo mortal entre Rissuti e Storm. Aguardem. Não quero mais participar desse cast não, cara. Um bando de hipócrita. Olha o chororô, olha o chororô, olha o chororô. Bota o choro, bota o choro. Galera do Hall adverte.
As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Vencedor. As I was going over the far-famed Kerry Mountains, Tiago Rissuti. I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier, saying stand and deliver, for you are a bold deceiver, mushering. Galera do Hall. Acessem galeradohall.com.br. Mensagens em contato@galeradohall.com.br. Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter. Humanos previsíveis, o que estão esperando? Acabou. Desliguem.